O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme o seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrita: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje encerramos o mês de agosto, que aqui no Brasil nós dedicamos às vocações. E exatamente sobre a nossa vocação, a vocação universal que todos nós temos, que eu gostaria de refletir no dia de hoje. No entanto, no início da homilia, gostaria de recordar uma intenção especialíssima em ação de graças. Hoje, o nosso arcebispo emérito, Dom Bonifácio, celebra 45 anos de episcopado. Há 45 anos atrás, ele foi ordenado bispo. Na realidade, ele foi ordenado bispo, mas já com o título de arcebispo, desde o início. Dom Bonifácio nunca foi só bispo. Ele era arcebispo de Turres, em Bizacena, coadjutor de Cuiabá, com direito à sucessão. Logo depois foi feito também administrador apostólico sede plena de Cuiabá. Isso em 1975. Ainda vivo Dom Orlando Chaves, o seu predecessor. Então queremos celebrar com gratidão esses 45 anos de episcopado do nosso arcebispo emérito. Recordamos também que um de nossos sacerdotes, ecônomo da nossa diocese, Padre Júlio Paulino, também hoje celebra 23 anos de sacerdócio. Olhando para a nossa vocação, a vocação para o episcopado, Dom Bonifácio, né? Ou para o sacerdócio, ou para a vida matrimonial, de consagrado, de religioso, religiosa,
Qual é a nossa vocação universal, a vocação que todos nós temos? Nós podemos usar uma linguagem teológica e bastante adequada, como fez o Concílio Vaticano II, falando de nossa vocação universal à santidade. Todos nós somos chamados à santidade. Mas, como nem sempre as pessoas entendem o que é a santidade, então a gente pode falar isso de uma forma mais simples. Nós somos chamados por Deus a nos unirmos a Jesus, a estar intimamente unidos a Jesus. No Evangelho de hoje, Jesus, na sinagoga de Nazaré, aplica a Ele mesmo a profecia que havia sido pronunciada por Isaías e que o povo de Israel esperava, tão cheio com o coração alargado, tão cheio de esperança mesmo, que viria um dia o ungido de Deus, cheio do Espírito Santo. Ungido, em hebraico, Messias, Mashiach. Em grego, ungido, Christos, o Cristo. E Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres. Nós, pobres de Espírito Santo, nós pobres de amor, nós que não temos amor divino no nosso coração, Jesus veio para nos dar essa boa notícia, que o Espírito Santo de Deus, Ele que é Deus que se fez homem, Ele que é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, Ele, através do qual todas as coisas foram feitas, Ele se fez homem, veio a esse mundo, para que Deus tivesse uma humanidade santíssima, unida a si mesmo, onde Deus pudesse derramar o Espírito Santo com abundância e como um cálice cheio pudesse transbordar sobre nós. Deus derrama a unção do seu Espírito sobre a cabeça que é Cristo, para que esse óleo da unção desça até os membros do corpo, até a orla da veste de todos os membros do corpo que somos nós. Nós nascemos, meus queridos, para nos unir a Jesus. E nada pode nos impedir desta vocação. Nada. Nenhum acontecimento da vida pode nos separar de nossa vocação. Eu costumo dizer, e tenho repetido isso, mas faço questão de martelar essa ideia. Eu repito essa frase porque eu sei que ela é chocante. Eu costumo dizer: eu não nasci para ser padre. E você também não nasceu para se casar. E o religioso e a religiosa não nasceram para ser religiosos. Nós nascemos para nos unir a Jesus. E nada pode nos separar dessa vocação. Ser padre é a forma como Deus escolheu de eu me unir a Jesus. Ser casado é a forma como Deus escolheu de você se unir a Jesus. E se acontecer alguma coisa que impeça esta vocação secundária do seu casamento, por exemplo, sei lá, a viuvez, você pode ficar viúvo, você pode ficar viúva, ou quem sabe o desastre de uma separação,
em que você tem que viver agora o celibato, a castidade, nós podemos e devemos dizer: nada pode nos separar do amor de Cristo. Se acontecer que algo impeça de eu viver o meu sacerdócio, sei lá Deus não permita, mas um acidente onde eu fique tetraplégico, eu não vou poder celebrar missa. No entanto, nada pode me separar da minha vocação de eu me unir a Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Nem a tribulação, nem a perseguição, nem a fome, nem a pobreza, nem a riqueza, nem a vida, nem a morte, nem os poderes espirituais, as potestades e principados, esses espíritos malignos que andam espalhados pelo ar, nada pode nos separar do amor de Cristo. Essa é a nossa vocação, meus queridos. O amor, que é o Espírito Santo derramado no coração do Cristo Senhor, o amor que transborda no coração de Cristo, até nós, o amor, nada, absolutamente nada, pode nos separar dessa vocação. Encerrar o mês das vocações sabendo disso. Encerrar o mês das vocações sabendo que nenhuma circunstância da vida pode frustrar a nossa vocação. Pode ser que você esteja amargamente arrependido, Deus não queira e não permita, que você esteja amargamente arrependido das escolhas que você fez. Graças a Deus isso nunca aconteceu comigo, e uma das coisas que, quando eu era seminarista, ainda aprendi de Dom Bonifácio, que ele repetia sempre, dizia: eu não me arrependo do que eu não vivi. Ou seja, eu não me arrependo e fico olhando no passado, naquelas vidas possíveis que eu poderia ter tido e nunca tive, e nunca terei. Isso é uma perda de tempo, gente. Perda total de tempo, você ficar arrependido do que não viveu. Se eu tivesse casado com outra pessoa, se eu tivesse escolhido outra vocação, se ao invés de casar eu fosse padre, eu fosse religiosa, ou se ao invés de ser religioso ou padre eu tivesse escolhido casar, não se arrependa do que você não viveu. Escolha mais uma vez as circunstâncias da sua vida, por mais que tenha sido desastroso, por mais que tenha acontecido erros de escolha, mas agora já aconteceu, você já está como você está, é daqui para frente, nada do seu passado pode separar você do amor de Cristo, é agora. A nossa vocação ela acontece no agora, porque o agora é o único momento do tempo que nos une à eternidade. Só existe o agora e a eternidade. Meus queridos, eu não posso ficar pensando na missa que eu irei celebrar quando eu for mais santo, quando eu for mais convertido, quando tiver um coração que ama mais a Jesus, porque o que eu tenho é a missa que eu estou celebrando agora. Como você também, não pode ficar esperando amanhã. Quando eu for mais santo, eu amarei Jesus. Não, você tem o agora. Colha este momento. Colha este momento. Os latinos usavam uma expressão que era pagã e reprovável, mas nós cristãos podemos adaptá-la a isso que eu estou dizendo: carpe diem.
colhe o momento, agarre o momento, agarre o agora, porque é neste agora que o tempo se une à eternidade. É sempre no agora, sempre. Não deixe passar, porque a sua vocação não vai se realizar amanhã e nem vai se realizar ontem, ela sempre irá se realizar no hoje. E se ela se realizar amanhã é porque o amanhã virou o agora, virou hoje. Você está entendendo? Se acontecer alguma coisa de bom que una você a Jesus amanhã, é porque o amanhã deixou de ser amanhã e virou agora, virou hoje. Mas a gente fica sempre distraído, esperando o amanhã. Nossa, quem sabe amanhã, terça-feira, eu vou amar mais Jesus. Ou fica distraído olhando para o passado. Ah, se eu tivesse ontem, no domingo, amado Jesus. E no entanto você esquece de olhar para a segunda-feira que está começando, para esta semana que nós temos diante de nós, mas que não é uma semana do futuro, é um agora. Agora Jesus. Agora Jesus. Junte essas duas palavras. Agora. Hoje. Como Santo Expedito, pise no corvo da procrastinação. Crás, 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 amanhã, 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 amanhã. E diga, odie. Hoje, hoje, como Jesus pronunciou nesse santo evangelho, ele leu a profecia de Isaías e disse, hoje, odie, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura, hoje se cumpre a nossa vocação. Hoje, junte essas duas palavras, hoje e Jesus. Odie, Jesus. Odie, mais do que odie, hoje, nunca, agora, Jesus. Agora, o Espírito do Senhor está sobre mim. Essa é a sua vocação. Receba hoje, agora, o Espírito Santo, aquela porção do Espírito Santo que Deus predestinou, desde toda a eternidade, para que você recebesse e se unisse a Jesus. É a sua vocação. Com esse coração abrasado, com esse coração cheio de Cristo, vamos viver a nossa vocação. Hoje também celebramos o segundo dia da novena preparatória. É uma novena que nós não estamos fazendo nenhum ato externo, mas no nosso coração ela está lá viva. A novena preparatória para a natividade de Nossa Mãe Santíssima, o aniversário, o nascimento da Virgem Maria. Ela foi concebida na solenidade grandíssima de 8 de dezembro, a sua Imaculada, Santíssima e Inigualável Conceição, a concepção da Virgem Maria, e 9 meses depois, 8 de setembro, nasceu. Então, nesses dias em que celebramos a Quaresma de São Miguel, em que celebramos essa novena, muito unidos à Virgem Maria, peçamos aos nossos anjos da guarda, a São Miguel Arcanjo, a Virgem Maria, que sejam presença nesse nosso hoje, nos ajudem no nosso hoje da nossa vocação, para realizarmos agora
a vocação de nos unirmos a Cristo, nosso Senhor.